bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar de volta ao seu lar no programa Semeando Boas Novas, que vai ao ar todo sábado de 8h30 às 9 da manhã, aqui na Rede Bandeirantes de Televisão. Que Deus possa abençoar você, a sua família e que esse sábado seja um sábado de bênção para todos nós. No programa de hoje, nós estaremos ouvindo um belo louvor e também uma mensagem de Deus que vai abençoar você e a sua família. Este programa, Semeando Boas Novas, é uma realização da nossa igreja, Assembleia de Deus, no campo de Presidente Prudente. A sua sede regional está localizada na Rua Bela, número 161, Vila Ocidental, na bonita cidade de Presidente Prudente. O nosso pastor presidente é o pastor Carlos Padilha de Siqueira. Um abraço para você de Presidente Prudente região, você de Araçatuba, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, todas as cidades que podem acompanhar o programa Semeando Boas Novas. Fique conosco, porque nesta manhã Deus tem uma bênção para você e para a sua família. Neste momento eu quero convidar você para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Hoje, o pastor Jairo de Deus, pastor da nossa Igreja Assembleia de Deus, no Jardim Nova Planaltina, em Presidente Prudente, vai estar pregando a Palavra do Senhor. Portanto, vamos juntos ouvir a mensagem de Deus. Medite naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Mensagem de Deus. Olá, desejamos a você um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã gostaríamos de falar sobre família. E encontramos na Bíblia pelo menos 3 manifestações importantes de Deus na instituição familiar. A primeira nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e Ele fez a mulher, e dessa forma se formou a primeira família na face da terra. A segunda manifestação nós a encontramos em Gênesis capítulo 12, quando Deus diz a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias na face da terra. A terceira manifestação de Deus em favor da família nós a encontramos em Isaías capítulo 59, quando Deus revela para Isaías no versículo 20 que haveria de enviar o Redentor. E este Redentor faria um concerto com as famílias e ele colocaria a sua palavra na boca deste pai, consequentemente na boca do seu filho e do filho do seu filho. E este texto é muito importante para nós comentarmos aqui, quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 3, no versículo 14, quando ele orava pela igreja de Éfeso, e ele explicava para a igreja a necessidade da presença de Jesus no coração dos irmãos, para que pudesse desenvolver uma comunhão sincera e verdadeira, através do poder do Espírito Santo no coração daqueles irmãos. Trazendo para os dias de hoje, nós precisamos falar sobre isso à população, aos ouvintes deste programa, principalmente, Semeando Boas Novas, que sem Jesus no nosso coração, nós não temos vitória. Nós não vamos ser mais do que vencedores. Por Cristo Jesus que morreu por nós e que reconciliou-nos com Deus. Dessa forma, nós temos união, comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então, para que as famílias hoje sejam abençoadas, prósperas e tenham a bênção de Deus, que está em Provérbios, a bênção que enriquece e não acrescentadores, nós precisamos entregar nossa vida para Jesus, cumprir a primeira ordenança, que é o batismo nas águas, onde nós sepultamos o nosso pecado, o nosso passado, e a segunda ordenança, que é a comunhão, a Santa Ceia, onde nós podemos nos agregar como um corpo, fazendo parte da igreja constituída na terra, que também reflete a família de Deus. E dessa forma, se nós seguirmos esse modelo, esse exemplo bíblico, nós vamos encontrar, nós vamos ver realmente a vida espiritual de Deus
na nossa casa, na nossa família. Olhando para o versículo 17 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos um versículo interessante para dar continuidade a esse ponto que nós estamos falando. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui nós encontramos um ponto interessante que nós temos visto no casamento, a falta de compreensão. O marido não entende a esposa não entende o marido. Isso é fruto de conhecer a palavra de Deus. Se Jesus habitar no nosso coração, nós vamos adquirir a mente de Cristo. E Jesus deixou um mandamento para nós cumprirmos. Nós temos que cumprir esse novo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, que se encontra em Marcos capítulo 12, versículo 29, 30 e 31. Dessa forma, nós vamos conseguir entender o nosso companheiro, a nossa esposa. A esposa vai conseguir compreender o seu marido. E aí, dessa forma, nós vamos conseguir viver em união. Nós vamos aprender também a ceder algumas coisas. E uma das coisas difíceis no relacionamento é perder, é ceder. E isso, muitas das vezes, é importante para a gente ganhar. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele estava, entre aspas, perdendo. Ele estava sofrendo, sendo injuriado, sendo humilhado, mas ele estava ganhando. Ele estava indo de encontro à sua vitória. Ele enxergou a igreja constituída. Ele enxergou esta família preparada, instruída, pronta para o arrebatamento da igreja. Ele enxergou. E nós temos que entender isso na nossa forma de vida, no nosso convívio familiar. Nós temos que entender com a nossa esposa, a esposa entender conosco, esta compreensão bíblica, este modo de entender quando nós cedemos, quando nós permitimos o nosso próximo a falar, a explicar, a comentar alguma coisa que não está bem ou que não está se identificando com aquele projeto, com aquele intuito. E dessa forma nós vamos dialogar. E quando nós nos dialogamos, nós chegamos ao entendimento. Por isso que nós precisamos ouvir também, né? E às vezes a esposa não quer ouvir, só quer falar, só quer cobrar. Às vezes o marido não quer ouvir, ele só quer falar, ele só quer exigir. E a Bíblia diz, pelo fato do marido ser a cabeça da mulher, não significa que ele é dominador, que ele é autoritário, imperativo. Não é isso que significa. Quando a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, é no modo de inteligência, de compreensão, de devoção, de se entregar, né, pela vida da sua esposa. É o que Jesus fez pela igreja. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele deu a sua vida pela igreja. Ele sacrificou a sua vida. Ele orou a Deus pela igreja. Ele intercedeu pelos seus discípulos. Isso é uma função que todo marido deve fazer. E para os maridos aprenderem esta palavra, precisam ir para a igreja, fazer parte dos estudos bíblicos da igreja, fazer parte de seminários de família, escola dominical, onde nós vamos entender, onde nós vamos compreender a vontade de Deus. Uma outra coisa interessante nesse tema é que se amamos a Deus de verdade, de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a força do nosso corpo, Deus nos derrama uma graça, Deus nos derrama uma unção, a qual nós vamos conseguir praticar o segundo mandamento, com sinceridade, amando o nosso próximo com sinceridade. E, para quem é casado, o próximo do marido é a esposa. O próximo da esposa é o marido. E depois vem os filhos. Então, dessa forma, nós vamos conseguir viver. Nós vamos conseguir compartilhar. Nós vamos conseguir ter união verdadeira. Como diz o apóstolo Paulo aqui. Nós precisamos ser arraigados e fundados, alicerçados em amor. Esse amor aqui é o amor ágape, amor sacrificial. O amor de Deus em nós. O amor que paga preço. E nós temos sentido muita falta desse amor sincero, verdadeiro, divino em muitos maridos na família. Por isso que nós temos encontrado um número alto de divórcio, de separação, casais amaziados,
que não têm coragem de confirmar os seus votos, legalizando esta união. E dessa forma o inimigo tem conseguido brecha e tem deturpado a família. Para quem não sabe, família no grego é pátria. E numa das frases do nosso hino nacional brasileiro, o Brasil é uma pátria amada. Significa que o Brasil é uma família amada. No latim, família significa todos de uma mesma casa. Isto inclui os empregados, né? Os parentes que estão juntos, debaixo desse teto, debaixo da autoridade desse clã, desse líder, desse chefe de família, que é o marido, né? Que é o pai. Então nós temos que entender isso. A família no grego é pátria. E a família tem que ser amada. E cada um tem que amar um ao outro, né? E dessa forma, Deus está operando nessa família, protegendo, guardando, curando as nossas enfermidades, né? Prosperando a nossa vida, porque Ele tem prazer em abençoar. Deus é bondoso, Deus é benigno, né? Deus é misericordioso, mas não podemos esquecer também que Deus é justiça. Quando nós não cremos em Jesus, não temos a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem não vem a Cristo não chega a Deus. Um outro processo dentro da família que é importante é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então o marido precisa se santificar, precisa se abster-se da aparência do mal, precisa fugir da aparência do mal. A esposa precisa se santificar, fugir da aparência do mal, se abster das coisas que Deus não se agrada. E dessa forma, a santificação ela vai progredindo, vai desenvolvendo, né? E Deus vai operando nessa família. E dessa forma nós conseguimos ver uma família realmente se ajuntando com uma outra família. E quando isso acontece, nós estamos fazendo parte de uma comunhão espiritual, como diz aqui no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É a igreja. Os que já partiram com Cristo, que já estão lá no céu, né, no paraíso, já fazem parte da família celestial. Já estão reservados, guardados para o toque da trombeta. Eles sairão do paraíso, todos que morreram em Cristo. A esposa que morreu fielmente ao seu marido. O marido que morreu fiel à sua esposa, né, que está no paraíso. Eles vão ouvir o toque da trombeta e vão descer aqui, pegar o corpo e subir e encontrar com Jesus nos ares. Um corpo transformado, né? E nós seremos transformados em seguida e encontraremos todos juntos nos ares com Cristo e iremos para toda a eternidade com Jesus. Mas o processo é aqui na terra. O processo de santificação é aqui na terra. É aqui que nós temos que parar um tempo da nossa vida, buscar conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, guardar os seus mandamentos, como está em João 14, 23. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Jesus disse, eu o amarei, o meu Pai também o amará, e viremos e manifestaremos nele, e faremos morada nele ou nela. Então o marido que tem Jesus no coração, ele faz a diferença dentro de casa. A esposa que recebeu Jesus no seu coração faz a diferença na família. E quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo entra no nosso coração. Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 6. E aí passamos a clamar, Abba Pai, meu Pai, somos filhos de Deus. E aí estamos seguindo as orientações do Pai, né? E Jesus está à sua direita, intercedendo por nós, para que nós possamos ser mais do que vencedores por Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. Portanto, até um ponto interessante que eu quero falar aqui, que na cláusula do Código Civil Brasileiro tem uma cláusula escrito assim, sobre a instituição da família, é o que garante a sobrevivência da raça humana e faz um Estado ou um país forte. Então a família é instituída através do homem e da mulher, que vão gerar filhos e aumentar esta corrente familiar, onde se forma um país forte, um Estado forte. Assim também a igreja. Deus nos deu o ministério da reconciliação através de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quando nós recebemos Jesus, queremos também compartilhar Jesus.
E dessa forma nós temos o ministério da reconciliação. Então você, marido que me ouve, você, esposa que me ouve, precisa exercer esse ministério. Precisa exercer essa vocação que Deus deu para todo cristão verdadeiro, que é reconciliar outras famílias com Deus. Maridos, esposa, que estão passando por crise familiar, você que é cristão, que tem a visão espiritual, que tem discernimento espiritual, que conhece a palavra e que pratica, que cresce no temor do Senhor, você deve exercer o ministério da reconciliação, fazer visitas, procurar famílias que estão à beira do divórcio, da separação e trazer uma palavra genuína, verdadeira, que venha trazer o amor ágape no seio dessa família, esta união verdadeira que tem o poder de nos reconciliar com Deus, de nos ligar com Deus, a ponto de termos certeza da nossa salvação e confiança que se Jesus voltar hoje, nesta manhã desse sábado, nós estamos preparados para subir e encontrar com Jesus nos ares. Antes de encerrarmos com a oração, eu gostaria de deixar aqui alguns mandamentos para você ler aí na sua casa, para você entender e compreender melhor o que nós falamos aqui em poucos minutos. Você pode marcar aí 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 7, você vai encontrar deveres do marido e da esposa. Você vai encontrar deveres também do marido e da esposa em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Você também vai encontrar dúvidas acerca do casamento em 1 Coríntios capítulo 7. Ali você vai encontrar no tema perguntas e respostas. A igreja de Corinto tinha dúvidas a respeito da convivência, do relacionamento conjugal. E também você pode encontrar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 13. Então você que está em casa e quer entender um pouco mais desse assunto, medite nesses textos, que você vai com certeza ser orientado pelo Espírito Santo de Deus e a tua vida vai mudar em nome de Jesus, se você crer. Oração de fé. Chegou o momento de nós orarmos. Eu queria fazer uma oração aqui, abençoando a sua família, a sua casa. E se tem um mal aí que está perturbando, que está provocando uma separação, você que me ouviu, se você crê nesta palavra e procurar uma de nossas igrejas para você congregar, ser instruído, ser orientado, você inclina a tua cabeça agora e ore comigo e Deus vai mudar a sua história para a honra e glória do nome de nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos aqui nesse momento tão especial, no final deste programa, Semeando Boas Novas. Quero pedir aqui, Pai, a Tua misericórdia, que Tu possas sondar cada mente e coração neste momento, de quem nos ouviu e prestou atenção nesta palavra que tem o poder de mudar, de transformar, de regenerar, de justificar e santificar, Pai. Em nome de Jesus, contempla agora cada coração, cada alma e dá a vitória, Pai. Perdoa os pecados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender este mal que tem entrado sorrateiramente no seio das famílias. E em nome de Jesus, declaramos aqui a vitória, a bênção. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, desde já para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Assembleia de Deus está investindo na obra de Deus, salvando e curando vidas, através da evangelização em penitenciárias, pregando a palavra de Deus em vários países, como Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru e Portugal, através da Rádio Paulista, AM 1330 kHz. Também pelo jornal Semeando Boas Novas, através do site www.ademprudente.com.br e através do programa Semeando Boas Novas. Você pode nos ajudar na manutenção e crescimento da obra de Deus no Brasil e no mundo, sendo um Gideão missionário, contribuindo mensalmente com R$50. Você pode fazer a sua contribuição depositando-a no Banco Bradesco, agência 36, dígito 1, conta corrente 116 665, dígito 4. Nós estamos chegando neste momento ao final de mais um programa Semeando Boas Novas, na certeza de que esta programação abençoou você e sua família. Nós, Assembleia de Deus, no campo de Presidente Prudente,
na pessoa do seu presidente, pastor Carlos Padilha de Siqueira, quero agradecer a Deus pela sua vida e por sua família. Agora não fique em casa esse fim de semana, venha hoje à noite para a nossa sede, amanhã escola dominical, amanhã à noite grande culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Vai com a sua família ouvir a mensagem do Senhor, porque com certeza Deus tem coisas grandes para você e para toda a sua casa. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo sábado, querendo Deus. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está